E aí, meus queridos, tudo bom? Tio Jeff na área para trazer uma revisão para a prova de vocês, como eu havia prometido. Antes de começar, um aviso aí para as minhas turmas de sexta-feira. Ontem eu faltei porque eu não estava me sentindo muito bem, ainda não estou completamente recuperado. Mas o trabalho que era para vocês apresentarem ontem, vocês vão apresentar nessa sexta-feira agora, tá? Depois das provas, ok? Não deu tempo da gente fazer a revisão na sala, né? Como a gente faz aquele joguinho lá. Então a gente vai fazer via vídeo mesmo, ok? Eu tenho aqui 16 questões sobre os temas que a gente trabalhou ao longo do bimestre, né? E outra informação, para você estudar para a prova, capítulo 13 e 14 do livro, que falam sobre biomas e domínios morfoclimáticos, mas tudo que está no caderno e os slides também. Quem tiver slide pode me pedir que eu envio, ok? Então vamos começar. Questão 1. Tem 16 questões, todas de certo e errado, beleza? Questão 1. Domínio morfoclimático é um conjunto espacial que se caracteriza pela heterogeneidade de seus componentes, de suas estruturas, fusões e relações que, integrados, formam o sistema do ambiente físico-químico, onde há exploração humana progressiva e regressiva. E aí, certo ou errado? Vamos ler de novo essa última parte aí. Onde há exploração humana progressiva e regressiva. Exploração humana regressiva? Existe isso? Progressiva tem, não é? É o desmatamento. Agora, regressiva, existe alguma ação humana que esteja lá replantando as florestas ou algo assim? Não. Portanto, a questão está errada, ok? Questão 2. A mata de igapó aparece nas regiões de solo permanentemente inundado. Certo ou errado? Lembrando que lá na Amazônia nós vamos encontrar três tipos de mata, não é? Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Só uma dessas três vai passar o ano inteiro numa área que vai estar sempre alagada, que é a mata de igapó. Portanto, a questão está o quê? Certa, ok? A questão está certa. Número 3. A mata de terra firme localiza-se em pequenas extensões da bacia amazônica, ocupando apenas 5% de sua área total. E aí, certo ou errado? Essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque a mata de terra firme ela vai ocupar a maior parte do bioma da Amazônia, e não a menor parte, ou não essa partezinha pequena, como a questão está falando aqui, ok? Portanto, a questão está errada, beleza? Número 4. O somatório da produção de soja no Cerrado brasileiro é maior do que em outros biomas. Até aí, correto. O início do estabelecimento dessa cultura nesse bioma, principalmente na região Brasil Central, sim, Brasil Central é o mesmo que aqui na região Centro-Oeste, ok? Região Central do Brasil. Ocorreu porque os sojicultores encontraram uma condição de manejo essencial para a cultura e que favoreceu o seu estabelecimento. Essa condição favorável foi a presença de solos férteis. O que a questão está falando? Ela está dizendo que os sojicultores vieram para cá porque aqui no Cerrado eles encontraram uma característica do solo. E essa característica foi a presença de solos férteis. Segundo ano, solo do Cerrado é um solo fértil? Você já sabe que não é um solo fértil. Portanto, a questão está errada, ok? 5. Boa parte da energia solar é absorvida pelas florestas para os processos de fotossíntese e evapotranspiração. Sim, sem a floresta, com o solo exposto, quase toda essa energia seria devolvida para a atmosfera em forma de calor, o que elevaria as temperaturas médias. E aí, certo ou errado? Segundo ano, pensa comigo.
Se não houvesse aqui na Terra nada além de rochas e água, se não houvesse nenhum tipo de vegetação, vocês acham que a temperatura na superfície seria maior? Sim, seria. Lembra lá do bimestre passado que a gente estudou aquele processo lá do efeito estufa, que os raios batem e voltam e ficam presos dentro dessa estufa que a gente vive? Esse processo aí do efeito estufa, ele seria intensificado. Por quê? As plantas, elas não guardam calor, elas não absorvem parte desse calor que vem do sol. Então, pensa comigo, se não houvesse planta, esse calor não seria diretamente devolvido com mais intensidade ali para a atmosfera? Não seria? E se eu tenho mais calor ali na atmosfera, eu não vou aumentar a temperatura aqui na superfície? Não é verdade? Portanto, a questão está o quê? Certa. Certíssimo, ok? Número 6. O aumento do processo erosivo leva a um empobrecimento dos solos, como resultado da retirada de sua camada superficial. Isso, muitas vezes, acaba inviabilizando a agricultura. E aí, certo ou errado? Essa questão, ela está certa. Por que ela está certa? Primeira coisa, o que vai ser o solo, segundo ano? Solo é um agregado de partículas, não é? E o que vai ser a erosão? Vai ser a desagregação dessas partículas, tudo bem? Então, segundo ano, se eu tenho um processo erosivo acontecendo, eu vou trazer mais nutrientes para esse solo ou eu vou fazer com que ele perca nutrientes? Vou fazer com que ele perca nutrientes, não é? Então, se eu tenho um processo erosivo acontecendo em uma determinada região, aquilo vai ajudar, vai viabilizar a agricultura ou vai inviabilizar? Vai inviabilizar, não é? É o que a questão falou para a gente. Portanto, a questão está o quê? Correta, ok? Lembrando que, para você lembrar do que é erosão, você lembra daquela musiquinha que eu mostrei para vocês, não é? Vou até colocar o meu óculos aqui para a gente cantar a música de novo. Olha a erosão quando ela abre um buraco no chão. Pegaram? Pegaram? Pegaram, né? É ridículo? Claro que é ridículo. Mas você vai esquecer na hora da prova? Não, porque na hora da prova você tá lá lembrando da musiquinha do Pablo Vittar, mas você não lembra o que é bioma, você não lembra o que é erosão, ok? Portanto, faça com que essa música fique na sua cabeça, beleza? Questão 7. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder suas folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar por até 9 meses de seca. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas que, em algumas espécies, assumem a forma de espinhos. Estamos falando do bioma do Cerrado. E aí, essa questão, certa ou errada? A questão está errada. Errada, erradíssima. Segundo ano. Lembra que eu expliquei para vocês qual é o bioma que vai ter uma grande escassez de água, né? Um período muito grande sem chuva? Qual é a região onde a gente vai encontrar plantas com espinhos? Qual é a região onde nós vamos encontrar plantas com a capacidade de armazenar água? Vai ser na Caatinga, não no Cerrado. Portanto, a questão está errada, ok? Adoro essa música. Questão 8. Em relação à Mata Atlântica, a principal medida que vem sendo tomada para sua preservação é a implantação de reservas de preservação, que tornam as áreas intocáveis e, assim, isentas de degradação. E aí, certo ou errado? Essa questão está errada. Por que ela está errada? Essa é a principal medida que está sendo tomada para preservar a Mata Atlântica? Não. É uma das? Podemos dizer que sim, mas é a principal? Não.
A principal medida que vem sendo tomada é a utilização de imagens de satélite, ok? Tanto na Mata Atlântica como na Amazônia, beleza? Não é a criação aqui de reservas, não. É a utilização de imagens de satélite, ok? Número 9. A floresta atlântica é fisionomicamente semelhante ao domínio da vegetação amazônica. Certo ou errado? Certo. A questão está certa. Lembra que lá na Mata Atlântica nós vamos encontrar uma vegetação bem parecida com a da Amazônia? Peraí, eu falei Amazônia 2 vezes. Lá na Mata Atlântica nós vamos encontrar uma vegetação bem parecida com a da Amazônia. Plantas do tipo ombrófilas, não é? São árvores grandes, com folhas grandes, ok? E também lá a gente vai ter aquele processo de evapotranspiração que a gente tem lá no bioma da Amazônia também, ok? Vamos lá para questão número 10. O bioma do Pantanal caracteriza-se por elevadas precipitações distribuídas regularmente ao longo do ano, o que contribui para a formação de lagoas e inundação de vastas porções do território pantaneiro. Segundo ano. Lá no Pantanal, nós vamos ter duas estações bem definidas, não é? Uma chuvosa e uma seca. Fora da estação chuvosa, vai chover? Não, não vai. Então, eu posso dizer que eu tenho chuva acontecendo regularmente ao longo do ano? Não, não tenho. Se só vai chover em um período do ano, então eu não posso dizer que é regularmente ao longo do ano, ok? Lembra, presta atenção no que a questão está falando. Se ela falar só assim, lá nós temos períodos de chuvas regulares. Sim, naquele ano, naquela época, vai chover, beleza? Mas ao longo do ano, regularmente ao longo do ano? Não. Se eu colocar essa questão certa, o que eu estou falando para você? Eu estou falando que lá chove o ano inteiro. Chove o ano inteiro? Não, não chove o ano inteiro, ok? Questão 11. O clima predominante no bioma do Pantanal é o equatorial úmido. Certo ou errado? A questão está errada. Por que está errada? Qual o clima que a gente vai encontrar lá no Pantanal? Vai ser o clima tropical, quente e úmido. Clima equatorial a gente vai encontrar em qual bioma? No bioma da Amazônia. Mas veja bem, lembrando que o Pantanal ele vai sofrer influências também de outros biomas, né? E um deles é a Amazônia. Então pode ser que a gente encontre lá também esse clima equatorial úmido? Sim, mas presta atenção no que a questão falou. O clima predominante no Pantanal é o equatorial úmido? Não, não é o predominante. O predominante é o tropical, ok? Questão número 12. O Pampa é o único bioma exclusivamente brasileiro. É um mosaico de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas. Pelo amor de Deus, né, gente? Essa questão aí é pra zoar com a nossa cara, né? Onde é que o Pampa vai ter isso aqui? Claro que não. Esse tipo de vegetação aqui a gente vai encontrar onde? Na Caatinga, né? Na Caatinga, ok? Portanto, a questão está errada, obviamente. Número 13. O bioma Pampa de clima subtropical está presente em toda a região sul. E aí? Certo ou errado? A questão está errada. Por que a questão está errada? Porque o Pampa não está presente em toda a região sul. Ele vai estar presente apenas no estado do Rio Grande do Sul, ok? Ele não está presente em toda a região sul, tudo bem? Mas veja bem, cuidado com o jogo de palavras que a banca gosta de fazer com você. Se eu falar para você o seguinte, o bioma Pampa está localizado totalmente na região sul do Brasil, certo? Ele está em alguma outra região? Não. Mas o bioma Pampa abrange toda a região sul. Também a questão está errada, porque ele não abrange toda a região, ele vai abranger só o estado do Rio Grande do Sul. Ele está totalmente na região sul? Sim, só na região sul. Mas ele vai abranger ela toda? Não, não vai, ok? Questão 14.
A Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo e o maior bioma do Brasil, ocupando quase metade do território brasileiro. Essa aí, certo, né? Mole, mole, não tem nem o que falar dessa questão. Basta você olhar aquele mapinha que está lá nos slides que você vai ver que a Amazônia pega quase metade do território brasileiro, ok? Questão 15. O bioma Pampa está presente nos 3 estados da região sul do Brasil e é um bioma exclusivamente brasileiro. O Pampa é marcado por clima chuvoso, sem período seco regular, com ocorrência de frentes polares e de temperaturas negativas no inverno. A questão, vocês já sabem que está errada, né? Por quê? Primeiro ele começa falando que está presente nos 3 estados da região sul. Já está errado. Aí depois ele fala que é o único bioma exclusivamente brasileiro. Não, não é. O único bioma exclusivamente brasileiro é a Caatinga. Não é o Pampa, ok? É a Caatinga. O resto da questão até estaria certo, né? O Pampa é marcado por um clima chuvoso, sem período seco regular, com ocorrência de frentes polares e temperaturas negativas no inverno. Sim, aí estaria certo. Portanto, a questão está errada, beleza? E a última questão que nós temos aqui é a questão 16, que fala o seguinte. O Cerrado é considerado um dos hotspots mundiais. Certo ou errado? Certo. O que é um hotspot, segundo ano? Um hotspot vai ser uma área com uma grande biodiversidade, mas que ao mesmo tempo está ameaçada de extinção. Ok? Esse é o caso do Cerrado. Não só do Cerrado, mas da Mata Atlântica também. Tudo bem? Qual é a grande ameaça que a gente vai ter no Cerrado? A grande ameaça que a gente vai ter no Cerrado é a questão da agricultura, não é? É a extensão da agricultura, ok? Porque, segundo ano, a agricultura ela vai ajudar o meio ambiente ou ela vai degradar o meio ambiente? Ela vai degradar, né? Porque o agricultor ele vai utilizar insumos químicos, né? Agrotóxicos, enfim. E tudo isso vai prejudicar o solo, vai prejudicar até mesmo a água. Porque vocês lembram que eu mostrei para vocês que depois aquela água que você coloca lá com agrotóxico, ela escorre, né, para o solo e posteriormente vai escorrer para o lençol freático, né? Ok? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá? Em alguma aí das redes sociais que eu tiro para vocês. Uma boa prova para vocês na segunda-feira, tá? Não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo e se inscrever no meu canal aqui. Não, brincadeira. Esse aqui não é um canal. É só um vídeo que eu gravei para vocês. Com muito amor. Ok? Agora... Eita, tá na hora de tomar meu remédio já. Então, é isso aí, nenéns. Beijos de luz para você. Qualquer coisa, fala comigo, tá? Tchau.